Oi, este é o primeiro vídeo do 13º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto O Sanjaki Perdido, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. O capelão da prisão entrou na cela do condenado pela última vez para dar todo o consolo que podia. Assim começa O Sanjaki Perdido, escrito por Saki, que conta a história, obviamente, desse homem que está para morrer. Aliás, uma coisa curiosa, a gente não fica nem sabendo o nome dele, mas no fundo, isto não importa, porque questão de identidade aqui, na verdade, talvez seja o grande problema que temos por aqui para este tal condenado. Sim, quando o padre entra aqui para dar o seu último conforto a essa pessoa que vai morrer daqui a pouquinho na forca, ele acaba descobrindo que na verdade ele vai ter que ouvir a história oficial do que aconteceu com esse sujeito, porque diabos ele está ali em ponto de ser morto pela instituição. Sim, na verdade é uma história que o padre começa a ouvir assim meio que, tudo bem, vai contando, mas de repente ele começa realmente a ficar curioso. Peraí, história meio esquisita, né? Cheia de pequenos pormenores. E na verdade, tudo não se passa realmente de mais uma história de amor. Pois é, esse condenado aqui acabou se metendo nessa grande fria, aliás, fatal fria, por causa de um rabo de saia. Pois é, havia um médico lá perto de onde ele morava que tinha uma bela de uma esposa. Aliás, ele até se pergunta, será que de fato ela era bela ou inteligente? Por que ele quis se interessar por esta mulher? Ele até coloca num certo momento que, na verdade, poxa, se o médico já fez isso uma vez, por que um segundo homem não pode fazer a mesma coisa? De fato, aquelas paixões que acontecem. E, claro, um dia ele teve que se declarar para a moçoila, mas, moçoila casada, né? Sempre vale frisar, né? Mas, né, claro que ela rejeitou, né? Porque aquilo é um absurdo, que isso? Eu sou casada, não posso ficar com outro homem, trair o meu marido? Não, 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 não. Vamos parar com tudo isso. Suma da minha vista. Literalmente, o condenado agora pensou, realmente acho que eu fiz uma besteira, né? Não devia ter mexido nisso, preciso deixar ela quieta ali no seu canto, na sua vida, eu que tenho que me afastar. É a situação normal que um cavalheiro faria numa situação dessa, né? Ir para longe, né? Sei lá, se meter em um exército na fronteira, alguma coisa, mas sumir ali daquela redondeza. Então, ele decide, tá, vou embora. E no caminho, né? Voltando para casa, já pensando para onde ir, ele encontra um corpo caído ao chão. Ele tem uma bela de uma ideia. Uma estúpida ideia, diga-se de passagem. Mas eu paro de contar qualquer coisa aqui, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Muito engraçado. Minha avaliação do texto. Bom, finalmente o autor nos entrega uma história com começo, meio e fim. Isso porque você já sabe, né, para quem acompanhou o projeto nas últimas 2 semanas, eu havia reclamado que o Saki colocou pra gente duas histórias que pareciam meio que arrancadas de uma primeira. Sempre lembrando, as últimas 3 histórias envolviam o mesmo personagem, Reginald. Então, essas duas últimas pareciam que eram partes da primeira, foram arrancadas. Enfim, o que eu quero dizer, né? Elas não tinham uma estrutura de um começo e um fim, quando o meio sim já estava presente, pelo menos presente, né? E isso realmente ficava uma coisa meio sem sal, pareciam umas histórias inacabadas, ou literalmente arrancadas de uma que estava assim completa, bem fechadinha. Enfim, isso é coisa do passado, o que vale agora é que temos enfim uma história com um novo personagem, dessa vez sem aquelas referências aos gatos, né? Esse sujeito aqui nunca foi um gato, pelo jeito, com certeza. E o que vale é que temos uma boa história, e uma história que volta a ser tipicamente cômica, com aqueles comentários ácidos a respeito, claro, dos toques da sociedade, né? E sim, temos uma situação também muito curiosa, porque na verdade temos uma história aqui que tende ao gênero policial, o que é melhor ainda, com certeza, para quem gosta do gênero, sim, vai se divertir bastante, porque a situação desse condenado, quando ele começa a contar a sua história para o padre, realmente é algo incrivelmente absurdo. E claro, né, como estamos numa história profundamente irônica, os absurdos eles vão aumentar sobremaneira no decorrer desta narrativa. E sim, é por isso que tudo aqui vai funcionando e eu gostei bastante, com certeza, já vou adiantando, né? Mas na verdade temos uma história muito da simples, né?
pequeno equívoco provocado pelo próprio sujeito aqui. Vocês lembram, né? Ele topou com um cadáver ali no seu caminho e dali, daquele, vamos dizer assim agora, objeto, ele achou uma solução para o seu problema, né? De ter que se evadir lá da região onde ele mora por causa daquele amor que não tinha futuro, né? Assim. Bom, eu preciso dar um spoiler para vocês para dizer exatamente qual foi o grande erro que ele cometeu. Na verdade, ele pensou, né? Poxa, preciso ir embora daqui o mais distante possível para não prejudicar essa moçoila, né? Que aparentemente, né? Ele estava apaixonado. Então, o que ele pensou quando viu o cadáver? Que tal trocar de identidade com esse sujeito, né? Em vez de ir embora, vou criar uma situação onde todo mundo vai pensar que eu morri. Olha que bela ideia, é uma ideia sensacional, uma ideia completamente idiota, né? Claro que isso não vai dar certo. Bom, esse sujeito que está morto ali na frente dele, ele está com uma aparência irreconhecível, o rosto dele está bem prejudicado, para não querer entrar em muitos detalhes, realmente não tem uma identificação de quem é aquele corpo, mas ele está vestido com o uniforme do Exército da Salvação, ou seja, na verdade ele tem uma identidade bem fixa, né? Não se sabe exatamente quem é o sujeito, mas ele é uma coisa que, claro, esse agora condenado não é. Então ele pensa, vou fazer isso. Claro que aqui é uma certa birutice, né? Como é que você apenas de trocando de roupa ou sua identidade acaba mudando? Bom, claro, tinha os documentos que ele podia ter colocado lá junto com a roupa dele, né? Que ele colocou lá no corpo do falecido, mas tudo bem. O que importa é que, passado algumas horas, ele acaba descobrindo através de jornais que realmente ele morreu. Gente, as coisas vão ficando cada vez malucas para cima dele. E como isso resultou, que ele acabou sendo condenado à forca, bom, realmente eu não posso dar muitos pormenores, porque realmente é a parte engraçada aqui dessa história. Quer dizer, a parte trágica, o engraçado que temos aqui, são os comentários que ele vai fazendo. Aqueles típicos comentários ácidos do humor inglês, que sim, é um dos grandes trunfos aqui desse texto de Saki. Com certeza ele acertou na mosca. Claro, não é um texto que a gente pode talvez marcar muito na memória, além do absurdo do momento, porque na verdade é uma coisa, uma situação um pouquinho forçada, vamos combinar, né? Mas sim, o grande mote também do texto, que eu não comentei lá no começo, é quando a primeira coisa que ele diz ao padre, que ele está ali condenado porque faltou a ele um pouco de circunstâncias culturais. E o padre pensa assim, tá, mas isso na verdade pode ser tido para qualquer pessoa. Não, mas é por causa do equívoco que acontece, é que a falta de cultura meio que acaba condenando ele. Sim, é um belo de um absurdo também. Isso a gente vai entendendo aos poucos. Na verdade, a gente até esquece desse mote inicial do texto, porque ele vai caindo primeiro nas explicações de como tudo isso resultou, aí sim, mas ao final que a gente descobre, ou retorna, né, aquele tema da falta de cultura que tivesse atrapalhado ele, por isso que ele estava quase a ser enforcado. Sim, é uma história maluca, absurda, mas por isso que ela é boa também. Assim, você pode se perguntar, esse título, O Sanjaki Perdido, o que é isso? Bom, isso é exatamente o grande problema. Foi a gota d'água, para falar a verdade, do que faz com que ele não tenha mais escapatória. Sanjaki é um termo antigo, não se usa mais, né? Mas é um tipo de administração, digamos, não prioritária, mas de segunda classe, assim. O que a gente pode chamar como uma cidade administrativa de uma certa região, mas ela não manda em todo mundo, digamos assim. Mas é coisa de você, às vezes, saber qual é realmente a capital de tal província. Às vezes você pensa que é uma, mas na verdade é outra, né? Uma é a capital mais comercial, mais cultural, mais administrativa mesmo, onde estão os políticos, é aquela outra. Isso às vezes muita gente não sabe. Bom, o condenado aqui talvez não sabia e por isso ele se lascou. Enfim, é um texto muito divertido realmente, que eu curti a leitura e espero que os próximos aqui dessa coletânea de destaque sejam no mesmo nível. Bom, com certeza esse personagem não vai retornar, né? A não ser que ele retorne um pouquinho antes de falecer, né? Porque, claro, obviamente é um condenado, ele não tem escapatória. Isso não é um spoiler, não. Enfim, para O Sanjaki Perdido, escrito por Saki, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, e amanhã a gente retorna a Fernando Pessoa com mais um conto aqui de O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos. E naquela torcida de ser um bom texto, sem filosofia. É um texto bem curtinho e provavelmente
acho que isso não vai acontecer com a gente para atrapalhar a leitura, né? Enfim, a conferir amanhã. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui neste começo de Veda 2020, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, também edição 2020.